Que bom que você está aqui. Se você chegou até aqui, significa que os últimos 15 dias de conteúdo foram interessantes. E hoje a gente vai passar por alguns pontos que levam aos primeiros passos para a vida sem cigarro. A gente vai falar sobre a importância de conhecer a própria história com o cigarro. Vamos falar sobre o cigarro como doença, como dependência. Vamos falar sobre o quanto é importante entender o ambiente em que você vive, os gatilhos, as situações que te fazem fumar. E, finalmente, o fechamento dessa aula, a gente vai deixar aqui uma pequena estratégia para que você inicie o seu movimento no sentido de uma vida sem cigarro. Inicialmente, a gente vai falar sobre o quanto é importante o autoconhecimento, conhecer a sua própria história com o cigarro. Nós vamos falar um pouco também de grau de dependência, gatilhos, ambientes e situações de desafio com o cigarro. E ao final, nós vamos traçar uma pequena estratégia para você iniciar o seu processo de parar de fumar. Falando sobre a sua história com o cigarro, o quanto é importante se conhecer e entender por que fuma, o quanto fuma, aonde fuma, como fuma, em que situações, em que lugares, com que pessoas se fuma. O que eu tenho visto ao longo desses 24 anos tratando fumantes é que as pessoas querem uma receita de bolo. Os pacientes chegam no consultório pedindo um remédio para parar de fumar. Como se fosse um carimbo para todas as pessoas, a mesma medicação, da mesma forma, o mesmo processo, o mesmo tempo de uso da medicação. E, na verdade, o processo começa dentro de você. Esse é o primeiro passo. Então, quando eu recebo um paciente que algumas vezes está acompanhado de familiares e o familiar diz assim, ele veio para parar de fumar, mas o paciente mesmo não se manifesta muito. Então, o primeiro passo, o primeiro momento em que você tem contato com a sua necessidade de parar de fumar é aquele momento que você diz, o meu porquê. Eu quero parar de fumar porque pode ser vários motivos. Pode ser saúde, pode ser liberdade, pode ser autoestima, pode ser economia, pode ser ambiente, pode ser companhia, pode ser um relacionamento que está em risco, enfim. É importantíssimo você conhecer o seu porquê, porque é este porquê que vai te motivar e vai fazer com que você permaneça na jornada. Isso é muito importante. Muitas pessoas iniciam uma jornada de parar de fumar, mas poucas chegam ao destino final. E aqui eu estou falando de 1 ano sem fumar. A gente considera um ex-fumante um paciente que parou de fumar há 1 ano. Então, esse aspecto de se conhecer, de entender o porquê fuma, isso é importantíssimo. Conhecer os seus próprios sentimentos, as suas fraquezas, entender em que momentos você cede ao desejo de fumar, entender quais ambientes são perigosos para você, quais companhias. E aqui eu não estou dizendo que você vai ter que abrir mão da sua vida, não é isso não. Mas, inicialmente, vai ser preciso investir um pouco de esforço para se atentar a algumas questões que talvez em outros momentos, em outras tentativas, passaram em branco. Ambientes, pessoas, momentos. Isso vai ser muito importante aqui. E aí nós vamos entender agora como você começou a fumar. Foi
por influência de alguém importante para você, alguém que você tem como exemplo. Você começou a fumar por pressão do grupo de amigos, você começou a fumar para atender alguma necessidade, algum sentimento, alguma compensação. E aí, para relaxar, para se sentir mais seguro, para diminuir a ansiedade, diminuir a solidão, enfim, qual foi o seu motivo para parar de fumar? Porque esse motivo ele tem que ser trabalhado. O cigarro, pelo prazer, eu vou te dizer que tem muitas outras coisas na vida que também trazem prazer. Atividade física, relaxamento, desafios inúmeros, iniciar projetos novos, uma língua nova, um trabalho, enfim, tem muitas coisas que podem ser muito recompensadoras, mas isso nem sempre fica tão claro. A gente quer parar por um motivo racional, mas o que não permite que a gente pare é um grupo, um emaranhado de sentimentos, de questões emocionais. E muitas vezes a gente racionaliza querendo simplesmente um remédio. Isso é muito importante. Isso é fundamental. É preciso atentar também para o número de cigarros que você fuma, como é a distribuição desses cigarros ao longo do dia. Que horário você fuma o seu primeiro cigarro? Logo que acorda, depois de meia hora, depois de uma hora? Quantos cigarros você fuma no período de um dia? Você consegue ficar sem fumar em locais onde seja proibido? Você fuma mesmo doente ou debilitado? Essas informações são importantes para a gente entender o seu comportamento com o cigarro. Eu já tive pacientes que paravam o carro para fumar, quando não podiam fumar dentro do carro de uma pessoa que não fumava. Então, essa necessidade e essas informações estão diretamente relacionadas com o seu grau de dependência. Número de cigarros, horário do primeiro cigarro da manhã, a capacidade de permanecer sem fumar em locais onde é proibido, fumar mesmo doente, isso leva ao grau de dependência. Outra questão importante é entender em que situações você fuma. Quais são os comportamentos que te levam a fumar? Depois das refeições, depois do cigarro, eu fumo quando eu bebo bebida alcoólica, eu fumo antes de entrar numa reunião, eu fumo quando eu estou sozinho, enfim. É importante entender esse comportamento porque baseado nisso a gente vai conseguir intervir para que você trace estratégias para que essas situações sejam contornadas, evitando parar de fumar. Que sentimentos te levam ao cigarro? Ansiedade, solidão, tristeza, alegria, nervosismo, enfim. Quais são os sentimentos que estão associados para você ao cigarro? O que você sente que te leva a fumar? O que você sente fumando? Isso é importante. E uma questão também bem importante, que são os pensamentos automáticos que surgem na nossa cabeça. Pensamentos automáticos são aqueles pensamentos que surgem quase imperceptíveis na nossa mente e que estão relacionados ao cigarro. Os mais comuns, se eu parar de fumar, eu vou engordar. Ou então, eu tenho dificuldade de me concentrar se eu não fumar. Ou então, esse é o último cigarro. Depois desse eu vou parar. Ou então, se fosse fácil, todo mundo iria parar de fumar. Ou aquele clássico, o cigarro é meu companheiro, é o meu amigo. O cigarro, ele preenche um pouco da minha solidão.
Muitas pessoas têm o cigarro como amigo. Esses pensamentos vêm instantaneamente na sua cabeça quando você pensa em parar de fumar. E eles são pensamentos muitas vezes sabotadores, porque são eles que dificultam o seu processo de parar de fumar. O nosso cérebro, ele funciona de uma maneira a economizar energia. E com isso, ele cria circuitos como se fossem carimbos para executar aquelas ações repetidas que você faz quase que automaticamente. Por exemplo, escovar os dentes, dirigir, pentear o cabelo, comer. São ações que você executa sem nem perceber. E o cérebro faz isso para economizar energia. A gente vive no modo sobrevivência, sempre priorizando o que é mais importante. Essas pequenas ações repetidas, e aí ações repetidas tornam-se hábitos. Essas ações repetidas, elas são automatizadas e são elas acontecem praticamente sem a gente perceber. Só que o cérebro, ele processa essas informações e cria esses circuitos, muitas vezes, sem saber distinguir o que é bom do que é ruim. Então, hábitos bons e ruins são formados da mesma forma. Por isso, é difícil mudar um hábito. Por quê? Porque no sentido de economizar energia e automatizar esse processo, se você for mudar isso, é inevitável, você vai ter um gasto energético, é cansativo. Por isso é tão difícil mudar um hábito. E algumas pessoas têm discutido, 21 dias para mudar um hábito, em 21 dias eu posso parar de fumar. Se você entrar na internet agora e clicar lá, parar de fumar, pare de fumar em 21 dias, pare de fumar em 5 dias, pare de fumar com 2 semanas, enfim. Estudos científicos comprovam que para mudar um hábito, a gente leva de 18 a 254 dias, numa média de 66 dias. É uma média, 2 meses e um pouquinho. Então, vai ser um gasto, vai ser difícil. Os pacientes que eu recebo, que me procuram para parar de fumar, eles procuram buscando uma medicação. Mas o que eu ofereço é muito mais do que somente uma medicação. Porque a estratégia, ela tem que ser uma estratégia ampla. Então eu vou dizer para você que quer parar de fumar. Se você não cuidar de todos os aspectos que envolvem essa doença, porque fumar é uma doença, se você não cuidar de todos esses aspectos, a chance de não ter sucesso é grande. E agora nós vamos falar do tratamento. Os pacientes que me procuram para parar de fumar, eles vão em busca de uma medicação. Porque convencionou-se que a doença é tratada com remédio. Só que hoje em dia, talvez você perceba que existe todo um arsenal de cuidados que vai muito além da medicação. E eu acho que é muito interessante aqui a gente falar de estilo de vida. Mas ao longo desses próximos momentos nós vamos falar sobre isso. Para parar de fumar, a gente tem terapias que se complementam. A terapia farmacológica e a terapia não farmacológica. Como é? Terapia farmacológica. A gente tem, num ponto principal, a terapia de reposição de nicotina, através de adesivos, gomas e pastilhas, a bupropiona e as medicações de segunda linha. E a terapia não farmacológica, que tem como ponto principal um acompanhamento psicológico com a terapia cognitivo-comportamental, ou seja, conhecer os mecanismos que estão associados ao cigarro e mudar os comportamentos, cognitivo-comportamental, conhecimento-comportamento. A terapia farmacológica, ela tem o objetivo de minimizar
a síndrome de abstinência, que é causada pela falta de nicotina. A nicotina é o grande vilão do cigarro. É a nicotina que faz o fumante continuar fumando. É uma substância psicoativa que é inalada do cigarro e chega ao cérebro em torno de 10 a 20 segundos, muito rapidamente. Por isso é tão difícil. Eu acredito que fumar, que a dependência à nicotina, o cigarro, é um dos vícios mais difíceis de serem vencidos pelo fato dessa conexão ser muito rápida. Então, a terapia de reposição de nicotina tem o objetivo de minimizar a síndrome de abstinência à nicotina, que é a falta de nicotina no organismo. Essa nicotina ela pode ser reposta de várias formas: adesivos transdérmicos, gomas e pastilhas. Os adesivos, eles são medicações de liberação prolongada, ou seja, eles vão liberando a nicotina aos poucos no organismo, fazendo que essa concentração permaneça constante, para evitar os picos. E as gomas e pastilhas, elas são medicações de liberação aguda. Elas são úteis principalmente nas fissuras. Essas medicações elas podem ser combinadas, né, de acordo com estratégias. E o que a gente leva em consideração para prescrever a reposição de nicotina? O grau de dependência do paciente, além do histórico, né? É o que a gente discutiu anteriormente. Conhecer em que momentos, quais os gatilhos, quais os ambientes, quais as situações, sentimentos, pensamentos, comportamentos. Em que momentos eu sei que eu posso estar mais frágil, que eu posso estar mais desprotegido. E é nesse momento que talvez eu precise usar uma medicação de liberação rápida. Recentemente, os adesivos de nicotina sumiram do mercado. Vou abrir um parênteses aqui para falar para vocês, porque eu sei que muita gente vai para as farmácias para comprar medicação, para se automedicar. E muitas vezes eu recebo pacientes que dizem assim: eu já usei adesivo de nicotina, não funciona. Isso descredibiliza a medicação, uma vez que não foi usado da forma correta. Mas enfim, sobre o adesivo de nicotina, o que houve é que eram medicações que entraram para um processo de regularização, né? E foram recolhidos do mercado. A Anvisa questionou que talvez não houvessem estudos suficientes para comprovar a segurança e eficácia do produto, então o produto foi retirado, foram feitos mais alguns estudos, e de março do ano passado em diante, observou-se uma dificuldade de compra dessa medicação. Mas, ao que tudo indica, essa produção ela já foi retomada, ou pelo menos houve a liberação para que fosse retomada. E eu acredito que de fevereiro a março agora, esse fornecimento possa ser normalizado. Mas, enfim, isso eu não quero que vocês se apoiem nisso, tá? Só estou trazendo aqui uma informação porque muitos pacientes me perguntaram. E a gente só pôde contar nesse período com o recurso de liberação aguda, de liberação rápida, que são as pastilhas e gomas. Então, dessa forma, com a terapia de reposição de nicotina, o objetivo é minimizar os sintomas de abstinência, que são os principais vilões aí que levam às recaídas. Que sintomas são esses? Irritabilidade, dor de cabeça, ansiedade, alterações do sono, ou sonolência excessiva ou insônia, alterações de apetite, ou excesso ou inapetência, dificuldade de concentração, enfim, são inúmeros sintomas que podem dificultar o processo de parar de fumar. O objetivo da terapia de reposição de nicotina é essa: minimizar os sintomas de abstinência. A gente conta ainda com a bupropiona, que originalmente é um antidepressivo, mas que tem a ação
em alguns receptores nicotínicos, facilitando o processo de parar de fumar. E a gente tem ainda a terapia de segunda linha, que são medicações que não são usadas habitualmente, mas que são recursos que podem auxiliar quando não se consegue usar a terapia de reposição de nicotina ou a bupropiona. Não é todo mundo que pode usar essas medicações, a gente tem contraindicações. Né? Para os adesivos, a nicotina em si, processos isquêmicos coronarianos ou isquemia ou acidente vascular cerebral são situações que podem contraindicar o uso de reposição de nicotina. São contraindicações absolutas. E aí a gente tem outras contraindicações relativas, mas isso vai muito do momento, da experiência, dos antecedentes do paciente. A princípio, quem não pode usar terapia de reposição de nicotina é quem tem algum sinal de doença coronariana, principalmente nos últimos 15 dias, e doença vascular cerebral. Bupropiona é uma medicação que não tem uma contraindicação absoluta, mas tem várias contraindicações relativas. Risco de convulsão, hipertensão, diabetes, várias outras contraindicações que a gente costuma avaliar antes de prescrever. E as terapias de segunda linha, aí também de acordo com a necessidade e indicação. Enfim, não é todo mundo que vai poder usar as medicações. E por isso é tão importante não se automedicar. Eu tenho visto pessoas tomando bupropiona, eu tenho visto pessoas usando reposição de nicotina e, de uma certa forma, isso queima a medicação. No sentido de que a hora que você precisa usar, não que você não possa usar, e até uma pergunta que os pacientes me fazem muito, eu já usei bupropiona, eu posso usar de novo? Eu já usei adesivo de nicotina, eu já usei goma, pastilha, eu posso usar de novo? Pode. Pode sim. O que descredibiliza é o fato de que a pessoa passa a não acreditar na medicação. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Se você já tentou usar uma medicação para uma determinada finalidade e ela não funcionou, isso não causa uma certa desconfiança? É assim que os pacientes chegam na consulta. Então, muitas vezes eu tenho que desfazer esse mito de que essa não é a medicação indicada. Essa é a medicação indicada, só que com a estratégia correta, de acordo com o grau de dependência, gatilhos, momentos, ambientes, necessidades, patologias associadas. Muitos pacientes têm outras doenças que a gente precisa cuidar, que não é tudo que pode ser prescrito. Então, dessa forma. Nós temos a terapia não farmacológica, que está apoiada na terapia cognitivo-comportamental. Aqui, o objetivo é conhecer as crenças centrais ou crenças nucleares, crenças intermediárias que estão associadas ao hábito de fumar. São essas crenças que produzem pensamentos, que levam a sentimentos, que levam a comportamentos. Aqui é necessário entender para quê? Para que a gente quebre esse ciclo. É preciso reaprender, retomar conceitos para que você possa entender que o cigarro não precisa fazer parte da sua vida. Que o cigarro não vai te trazer concentração. Que não é amanhã que você vai parar de fumar, que é hoje. Que você não vai engordar se você parar de fumar. Então, essas crenças que são tidas como verdades absolutas lá no seu íntimo, elas passam por um processo que a gente chama de reestruturação cognitiva. Ou seja, você reestrutura o seu conhecimento acerca de todo esse funcionamento, dos pensamentos que surgem na sua cabeça, desses sentimentos que você enfrenta muitas vezes, dos comportamentos associados ao cigarro. É isso que a terapia cognitivo-comportamental faz. E agora a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito, porque todo mundo fala de doença, mas poucos falam de saúde. E se a gente fosse pensar
quando tudo começou, como que era a vida do homem lá nos primórdios? Era uma vida simples, com o alimento suficiente, com muita atividade física, tudo muito natural. E hoje a gente tem exatamente o contrário. As pessoas estão cada vez mais sedentárias, as pessoas estão se alimentando cada vez pior, as pessoas estão cada vez mais estressadas, as pessoas estão cada vez mais se voltando para o externo e esquecendo de enxergar, de conversar consigo mesmo. Então, o estilo de vida é um ponto importantíssimo de quem quer parar de fumar. E aí a gente pode falar de alguns aspectos aqui. É muito importante ter um sono adequado. Um sono adequado, ele promove um bom funcionamento das funções cerebrais. O córtex pré-frontal, que é a área, a região do cérebro responsável pelas escolhas, pelas decisões, é o lado racional. Quando a gente não dorme, a gente tem um funcionamento inadequado do córtex pré-frontal. Isso leva muitas vezes à impulsividade, dificuldade de decisões importantes. E com isso pode acarretar em escolhas ruins, dificuldade de resistir, aqui no caso, dificuldade de resistir ao impulso de fumar. Um bom sono, ele deve ter em torno de 7 a 8 horas por noite. Horário para acordar e horário para dormir. Um ambiente adequado, um ambiente escuro. Evitar 2 horas antes de dormir estímulos visuais, luzes, ou mesmo estímulos como computador, celular, situações que acelerem, como um filme de suspense, alguma coisa desse tipo. Evite alimentos com cafeína depois das 15 horas. Tudo isso vai ajudando a ter um sono regular. Ter uma boa alimentação também auxilia como estilo de vida. E a gente fala muito hoje em descascar mais e desembalar menos. Evite os processados, evite refrigerantes, busque mais o que você tem na natureza, o consumo do alimento mais natural. Isso também é extremamente importante para a saúde. Hidratação, em torno de 2 a 3 litros de água por dia. A gente pode pensar que isso é muito, né? São 35 ml de água por quilo corporal. Aí você faz a sua continha aí. Atividade física é extremamente importante. O homem não foi feito para ser sedentário. Antigamente a gente acordava e ia caçar para depois comer. Hoje é exatamente o contrário. Você acorda, se enche de alimentos hiperpalatáveis, gorduras, açúcares, e depois você sai para a sua rotina. A atividade física está associada à prevenção de diversas doenças, várias doenças. É muito importante ter uma rotina. E a Organização Mundial de Saúde preconiza 150 minutos por semana. E o estresse é um fator extremamente importante para quem fuma, uma vez que o cigarro está relacionado, está associado a relaxamento. Hoje em dia é muito desafiador ter um controle de estresse adequado. A vida está cada vez mais acelerada, o tempo passando cada vez mais rápido, relativamente, os ambientes cada vez mais competitivos. Hoje em dia as pessoas se comparam cada vez mais. E, de repente, fica aqui uma reflexão para a gente voltar para o simples, para o básico, para o essencial da vida. Muitas vezes a gente se distancia da nossa essência em busca de alguma coisa que talvez não preencha realmente as nossas necessidades. Então fica aqui uma reflexão para vocês pensarem. A gente ainda conta com a meditação e a respiração guiada no auxílio do processo de parar de fumar.
São exercícios que diminuem bastante a ansiedade, a tensão que a síndrome de abstinência pode causar. Ao longo desses 24 anos como pneumologista, e eu já vi muitas coisas, já vi pacientes graves, com a saúde completamente debilitada por conta do cigarro, pacientes pneumológicos e não pneumológicos, pacientes oncológicos, doenças várias, não só de pulmão, relacionadas ao cigarro. E os meus pacientes, os pacientes que procuravam atendimento pneumológico, muitas vezes já chegavam com a saúde muito debilitada. E o que ficava para mim era um desconforto imenso, como se eu estivesse chegando atrasada, como se eu já não pudesse fazer mais nada. Hoje em dia, os médicos, a grande maioria cuida da doença. Nós somos formados para cuidar da doença, mas é muito importante cuidar da saúde. É muito importante tomar ações preventivas. E nesse sentido, eu embarquei numa viagem de conhecimento sobre o tabagismo. Eu fui a fundo para estudar tudo que tivesse relacionado ao tabagismo e que pudesse, de uma certa forma, ajudar essas pessoas a não chegar numa situação crítica, a não chegar num momento em que não se tem quase nenhum recurso, a um momento em que os pacientes precisam de suplementação de oxigênio, os pacientes precisam de um arsenal de medicações. Eu não acredito que isso seja qualidade de vida. Sinceramente, do fundo do coração, eu acho que remediar é uma forma de conforto, mas não é a melhor abordagem. E pensando nisso, depois de ter trabalhado tanto tempo com a doença, eu resolvi focar na saúde. E resolvi abordar esse assunto, trazer à luz o conhecimento, trazer um pouco mais de consciência para as pessoas. Eu sei que eu ainda sou uma pequena semente nesse mundo imenso e que o meu impacto é muito pequeno diante de tudo que tem por aí. Todo o marketing do cigarro, toda a ilusão da recompensa que a nicotina traz, enfim, todo esse encantamento dos cigarros eletrônicos que chegaram com tudo, estão associados à tecnologia, à novidade, a status, toda uma modinha cool, enfim. Eu ainda sou pequena, mas eu quero ser grande. E se eu for grande para uma pessoa, para você que está aí do outro lado assistindo essa aula, já vai ter valido esses minutos que a gente passou aqui junto. Tudo vai ter sido muito importante. Se ficar um momento, uma lembrança, um ensinamento, um insight, um sentimento no seu coração que possa ter te tocado, isso já vai ter valido a pena. Se você entender que existe vida fora do cigarro, existe recompensa, existe prazer, existe saúde e liberdade, tudo vai ter valido a pena. E alguns pacientes se tratam comigo, passam pelo processo, e outros pacientes não conseguem, por uma série de questões, né? E ao longo desses últimos anos, alguns pacientes que não conseguem ter acesso ao tratamento me perguntam: eu queria uma consulta, eu queria uma orientação. E pensando nessas pessoas que não têm acesso a esse tratamento, que é um tratamento individualizado, personalizado, eu fui buscar uma outra opção. E é o que eu trago hoje aqui para vocês, essa oportunidade, que é a comunidade Fôlego. E se você tivesse acesso
a um ambiente completamente destinado ao seu processo de parar de fumar. E se você tivesse momentos de orientação, se você tivesse técnicas, se você tivesse um recurso que você pudesse utilizar, mesmo que você não tenha acesso a um tratamento completo, mas que pudesse te acompanhar nesse processo tão difícil, tão desafiador que é parar de fumar. Foi pensando nisso que eu criei a Comunidade Fôlego, que é uma comunidade que vai contar com esse recurso. O objetivo é a gente ter aulas semanais. Na verdade, são momentos, eu não chamo nem de aulas, são momentos em que a gente pontua assuntos e isso aqui vai ser construído junto com vocês. Em todos os momentos, o foco maior vai ser você que está aí do outro lado. O objetivo é trazer as respostas para as suas dúvidas, o objetivo é trazer o conforto naquele momento em que você se sentir impotente. O objetivo é trazer técnicas auxiliares para você enfrentar o seu processo. E lá dentro a gente vai falar de tudo, de alimentação, de sono, de atividade física. A gente vai falar de comportamento, dos sentimentos. A gente vai falar de medicação. A gente vai fazer um resumo das aulas anteriores, discutir as dúvidas de vocês. Nós vamos ter lives, nós vamos ter encontros. Vai ser uma comunidade completamente voltada para quem quer parar de fumar e no momento não pode ter um investimento maior. Enfim, a Comunidade Fôlego começa aqui, agora. Mais do que a comunidade, um movimento para acolher todas as pessoas que querem parar de fumar e não sabem como começar, não sabem o que fazer. Todas as pessoas que querem, que buscam uma vida sem o cigarro e todos os prazeres que essa vida pode oferecer, a saúde, a liberdade, a autoestima, viver momentos, viver memórias, superar limitações, enfim, tudo é aqui que começa. Se você quer saber como fazer parte dessa comunidade, quer saber todas as informações, eu vou deixar um link aqui na página ao final dessa aula e você vai poder saber todas as informações, tirar todas as suas dúvidas. E agora, como eu comentei, a gente vai fazer um exercício, que é um exercício que eu faço com os meus pacientes que querem parar de fumar. Um exercício poderoso que eu faço com os meus pacientes é o exercício da contagem regressiva. Como funciona isso? Quando a gente fala em parar de fumar, a gente tem duas formas: a parada abrupta e a parada gradual. Parada abrupta, você marca um dia D e a partir daquele dia você não fuma mais. Isso pode ser desafiador para pacientes que têm um grau de dependência alto, que fumam muitos cigarros, geralmente mais de 20 cigarros por dia. Leva a uns sintomas de abstinência importante e pode ser um pouco desafiador. E por outro lado, a gente tem a parada gradual, ou seja, você vai tirando os cigarros aos poucos, até o dia que você não fuma mais nenhum cigarro. Se de um lado a parada abrupta é desafiadora, por outro lado, a parada gradual pode levar a uma procrastinação. Uma vez que o paciente nunca chega a 0 cigarros, ele vai indo, vai indo, vai indo. Então, eu estabeleci um exercício com os meus pacientes, eu vou ensinar para vocês agora, que tem um excelente resultado. Vamos supor que você fume 20 cigarros num dia, tá? Seu maço tem 20 cigarros, certo? A gente pode estabelecer que você vai tirar um cigarro por semana. Nem parece tão desafiador assim, certo? Só que tirar é tirar mesmo. Então, os 20 cigarros que você tem aqui, primeira semana, eu vou tirar um cigarro. No meu maço vão ficar 19 cigarros. É o que eu vou fumar no dia.
E aí você pode atrasar o primeiro cigarro, pode distribuir melhor os cigarros ao longo do dia. Enfim, você vai ter 19 cigarros para fumar. Você não vai abrir um próximo maço, você não vai pegar e você não vai sabotar essa iniciativa. Segunda semana, o maço vem com 20, você vai tirar 2 cigarros. Ficou com 18. Terceira semana, o maço vem com 20, tirei 3 cigarros. Fiquei com 17 cigarros por dia. E assim sucessivamente. Ou seja, se você for nesse ritmo, em 20 semanas você parou, 5 meses, certo? Esse é um exercício poderoso. Você pode achar até um resultado inexpressivo, mas para quem fumou a vida inteira, parar de fumar em 20 semanas, em 5 meses, não é interessante? Muito interessante. E o que você pode fazer? Você pode acelerar esse processo. Tirar 2 cigarros por semana, tirar 3 cigarros por semana, tirar 4 cigarros por semana. Aqui eu gosto sempre de frisar para que você não acelere demais o processo. Porque às vezes mais vale a pena você tirar 1 cigarro por semana e permanecer no processo do que acelerar muito, tirar 2, 3 e 4 e recair. Isso é importante. Esse é um exercício muito poderoso, desde que você cumpra esse compromisso de não repor cigarros e de manter esse ritmo de tirar um cigarro. Se for um cigarro por semana, eu faço isso para pacientes que nem estão intencionados em parar. Para pacientes que querem, mas não estão gastando energia em parar de fumar. Então, é uma estratégia que pode auxiliar bastante. Só que, importante, faça esse compromisso e os cigarros que você tirou, você não precisa jogar fora, certo? Você pode ir repondo no maço no dia seguinte, certo? Desde que fique aquela quantidade que foi pré-determinada. Se eu tirei 2 cigarros e o maço fica com 17, a hora que eu tiver 17 cigarros retirados do maço, eu posso repor e falar, não precisa jogar fora. Eu quero que vocês fiquem mais saudáveis, não mais pobres. Enfim, foi excelente poder trazer essas informações para vocês que estão aí do outro lado, para vocês que se interessam, para vocês que buscam apoio. A comunidade Fôlego é um ambiente de acolhimento. Esse é o principal. É um investimento muito acessível. Você só não vai estar lá se você realmente não quiser. E eu respeito. Se você disser, eu não quero, esse não é o meu momento, sem problemas. Sem problemas. Cada um tem que saber o seu porquê e o seu momento, a sua hora de parar. Por isso que eu nunca insisto com os pacientes, você tem que parar de fumar. Eu oriento, mas eu não imponho. Porque só o fumante sabe o desafio que ele enfrenta, os sentimentos, as dificuldades, muitas vezes a vergonha de fumar, muitas vezes tudo que ele perde fumando. Então, é uma oportunidade que está aí para você. Eu vou ficar imensamente feliz de poder te encontrar lá do outro lado da comunidade Fôlego. Se não for dessa forma, eu continuo aqui produzindo conteúdo, continua me acompanhando e eu tenho certeza que o seu momento vai chegar. Uma hora essa necessidade, esse desejo de liberdade, de saúde, vai despertar em você. E eu vou estar sempre aberta para te acolher na comunidade Fôlego. Foi um prazer imenso estar aqui com você. Eu desejo uma vida de sucesso, saúde e liberdade para você.